Suas Bíblias em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, nos seus primeiros 5 versículos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ajude a ele aí, irmão. Ezequiel capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e pôs-me no meio de um vale cheio de ossos, e fez-me andar ao corredor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, ao que ossos estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: Eis que farei entre vós e um espírito vivereis. Feche seus olhos. Senhor, somos gratos pela sua presença desde o primeiro que entrou aqui, Pai. Obrigado por estar conosco a todo momento em união, ou até em momentos que estamos sozinhos em casa ou até em outro local, Pai. Porque sabemos que o Senhor não nos abandona. Pai, oferecemos louvores a Ti, Pai. Agora peço, Pai, que o Senhor me use pela misericórdia para falar com a sua igreja, Pai. Que seja o Senhor falando, não a mim, Pai. Que seja o Seu nome glorificado para todo sempre. Amém. Sabemos que Ezequiel, nesses versículos, ele está como um profeta. Mas também sabemos que Ezequiel era um sacerdote. Aí eu lhe pergunto: você sabe a diferença entre um sacerdote e um profeta? Basicamente, o sacerdote, ele ia uma vez no Santo dos Santos. Ele levava as palavras do povo para Deus. Passava o átrio, passava o lugar santo, rompia o véu e no Santo dos Santos ele oferecia holocausto e levava as palavras do povo para Deus. Já o profeta é diferente. O profeta fazia quase ao contrário. O profeta era escolhido por Deus para levar uma palavra de Deus ao povo. Se o sacerdote levava uma palavra do povo para Deus, um pedido, uma súplica, o profeta ele levava as palavras de Deus ao povo. Seja uma palavra de juízo, seja uma palavra branda, seja uma palavra de calmaria, mas o profeta era este canal de ligação entre Deus e povo. E aí eu lhe faço uma pergunta: será que existe sacerdote e profeta nos nossos tempos? E aí eu já lhe começo a contar como era escolhido um sacerdote. Basicamente, como era que alguém poderia ser um sacerdote? Para ser um sacerdote, tinha que ser quase perfeito. Não podia ter problema nos pés, não podia ter problema nas mãos, não podia ter problema na sua visão, na audição, nem no seu olfato. O sacerdote não podia nem caminhar errado, ele tinha que ser praticamente perfeito. Se não bastasse isso, para ser um sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Levi, da família de Arão. Então, se pegarmos todas essas qualidades e olharmos para os tempos de hoje, nós vamos entender que é quase impossível de existir um sacerdote no nosso meio. Mas em Hebreus capítulo 10 diz que pela carne e pelo sangue de Jesus, nós temos a ousadia de entrar no Santos do Santo como um sacerdote. O sangue e a carne de Jesus nos deu permissão de entrar no Santos do Santo e falar face a face com Deus, por esse sacrifício.
Se não bastasse isso, em Apocalipse 5 diz que Deus nos vê como reis, mas também nos vê como sacerdote. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo, não de um lado para o outro, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. De baixo para cima seria o homem rasgando e falando: vamos entrar para falar com Deus. Chega de sacerdote, vamos falar face a face com Ele. Mas não foi assim. O véu não rasgou de baixo para cima. Era impossível nas mãos humanas rasgar aquele véu. Os historiadores dizem que tinha cerca de 20 metros de altura, 12 centímetros de largura. Se colocássemos cavalos nas suas duas extremidades, era impossível desses cavalos, correndo em direções opostas, rasgar o véu. E como esse véu se rasgou? Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. É como se Deus pegasse o véu de lá de cima e rasgasse e falasse assim: pelo sacrifício de meu filho, pelo sangue derramado, por causa de tudo que Ele fez por cada um de vocês, hoje você tem direito de entrar na minha presença. Um sacrifício de um inocente permitiu que entrássemos na presença de Deus. Podemos entrar na presença de Deus hoje, não necessitando de um local, de um santo dos santos. Basta-nos nós orarmos. Mas infelizmente, muitos estão terceirizando a oração. Ore por mim, peça por mim, jejue por mim, vá à igreja por mim. Você tem um chamado diferente, você tem uma intimidade diferente, peça a Deus por mim. Ei, peraí. Quando nós fazemos isso, estamos recosturando o véu. Estamos, com todo respeito, invalidando o sacrifício de Jesus. Porque deixamos de orar, deixamos de poder falar face a face com Deus, porque deixamos de fazer algo necessário para estarmos vivos. E muitos estão terceirizando a oração. Não que eu seja contra pedir oração a ninguém, porque a Bíblia diz que devemos orar um pelos outros. Mas tudo foi feito para que nós podemos entrar na presença dEle. E tem gente que está terceirizando isso. Isso que é fundamental, a oração, para nos mantermos de pé. Infelizmente isso tem acontecido. Mas muitas pessoas têm se frustrado, porque na palavra diz que tudo que pedires em nome de Jesus receberá, tudo. Então a gente aplica a nossa oração, pede com vontade, com força, determina, fala com autoridade. Em nome de Jesus eu quero isso, em nome de Jesus o Senhor vai me permitir isso, em nome de Jesus isso e aquilo. E muitas pessoas estão frustradas porque não recebem o que pediu em nome de Jesus. Mas por que será? A palavra não está mentindo. Então tem algo errado entre a palavra e quem está lendo. Então eu sou do lado da palavra. Se tem algo errado, é com nós. Estamos pedindo errado de uma forma errada? Ou nós não temos intimidade para pedir no nome de Jesus? Eu e Kaique somos muito amigos. Eu moro só, eu moro distante da casa de minha mãe. E quando eu saio de casa, eu deixo a chave da minha casa na casa de minha mãe. Falo: minha mãe, se Kaique vir aqui, passar aqui em Pau da Lima, pode entregar a chave de minha casa a ele. E quando o Kaique chega lá, ele pega a chave, minha mãe nem questiona. Minha tia, cadê a chave? Minha mãe dá sem questionar. Mas se meus irmãos, algum deles, chegar para minha mãe e pedir a chave da minha casa, minha mãe não dá. Minha mãe não dá, ela fala assim: olha, ligue para Jean, fale com ele, se ele permitir eu lhe dou. Por que minha mãe dá a Kaique a chave de minha casa e não dá a meus irmãos? Porque minha mãe reconhece que eu e Kaique temos uma intimidade. E quando o Kaique pede a minha mãe usando o meu nome, algo meu, minha mãe não questiona e fala: tome, porque eu reconheço a intimidade que vocês dois têm. Assim é a oração. Se a gente não tem intimidade com Deus,
Como vamos pedir usando o nome dele? É Deus do céu olhando assim, e tem alguém orando: Senhor, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, em nome de Jesus aquilo outro. E Deus fala: ora bem, pede bem, mas não tem intimidade. Isso é o que está faltando. Até a nossa bênção vir, até aquilo que desejamos e pedimos a Deus de todo o coração chegar. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Mas tem gente que está deixando Jesus do lado de fora. Tem gente que está deixando Jesus de fora de sua casa. Tire uma conclusão assim básica no que eu quero dizer. Se você não tem muita intimidade com alguém, você atende a pessoa fora de casa, conversa. Se você já tem uma certa intimidade, você chama, entra para a sala, vem conversar. Quem tem mais intimidade vai até a cozinha, uns gaiatos já abrem até a geladeira. Mas no seu quarto não é qualquer um que você leva. No seu quarto não é qualquer um que entra. Só entra em seu quarto quem tem intimidade. Por isso que Jesus fala assim: quando orares, feche a porta de seu quarto e ores, e o que pedires em secreto receberás. É Deus falando assim: eu quero ter intimidade contigo. Estou batendo na porta hoje, tentando te lembrar do que eu faço, do que eu posso fazer. Mas se você não deixar eu entrar e mudar a sua vida, sua oração vai ser bonita, mas não vai ter resultado se não tiver intimidade. Isso vem acontecendo. Se nós somos a igreja, não o templo, não o local, somos nós juntos. É Deus nas nossas casas, dentro de nós. Ele não habita em templos feitos com mãos de homem, Ele habita em cada um de nós. Quando dois se juntam, três, Ele está presente e Ele se manifesta aqui. Nós, como igreja, nós somos como uma casa. Tem que ter uma base forte, concreta, firme. Tem que ter os seus pilares. Tem que ter as paredes, os blocos. E o que são cada um desses? Todos sabem que a base de nossas vidas é Jesus. Não há nada além dele. É Ele que nos sustenta, que nos mantém de pé. Mas Deus levanta alguns pilares dentro da igreja. Levanta pastores, diáconos, bispos. Levanta quem Ele quiser e coloca uma autoridade. Coloca essas pessoas como diretrizes na igreja e tem que ser respeitada. Infelizmente, tem gente querendo quebrar algumas pilastras dentro da igreja. Não fira nenhuma pilastra, nenhum pilar que Deus levantou. Se esses são os pilares, quem somos os outros? Somos os blocos, cada um em uma unidade, um completando o outro. O que está em cima, ele não é melhor do que está embaixo, porque para ter o de cima, tem que ter alguém embaixo, sustentando o de cima. Não é um melhor que o outro, um maior que o outro. Somos um corpo, somos o mesmo. Mas temos que respeitar as autoridades constituídas por Deus. Não seja contra os diáconos, pastores, líderes. Ore, não está aceitando, converse com Deus. Se Ele lhe responder amém, se Ele não responder, Ele vai fazer do jeito dele. Mas não seja você um rebelde contra a igreja, contra quem Ele colocou na frente, contra um líder, contra um pastor, contra ninguém. Porque nós não temos essa autoridade de afrontar aquele que Deus chamou e colocou como pilastra nessa casa. Eu glorifico a Deus, porque eu sei um pouco da história daqui. E fico feliz quando eu vejo que tem pilastras antigas nesta casa. Em que um tempo atrás passou um vento forte e que qualquer outro lugar não ficaria de pé. Um local que aconteceu algo que poderia qualquer lugar ruir a todos, mas ainda tinha pilastras de pé, mantendo pessoas em pé ainda.
Tem pessoas que poderiam ter ido embora, mas falou, eu vou ficar. Porque o Deus que reconstruiu a muralha, Ele reconstruiu essa igreja. Ele levantou pessoas, pilares importantes aqui, em outros lugares, mas eu sei daqui, minha história é aqui. Eu conheço aqui, eu não posso falar de outro que eu vivi. Eu sei o que Deus fez, faz e fará nessa igreja. Aleluia. Eu dou glória a Deus pela vida de Clécio, pela vida de Dani, pela vida de irmã Rivalda, de irmã Leninha, de Nilson, de Belinha, de Miro, da esposa e de tantos outros que eu podia citar nomes, que sustentou com lágrimas, que sustentou com choro essa igreja. Eu não vivi esse tempo, mas eu imagino como foi difícil. Mas a pilastra ainda está de pé, e não tem este que possa derrubar. Pasturiande cantarabacé. Oh, aleluia. Podem ser pilastras mudadas? Podem. O que não pode mudar é o Deus que constrói esta casa. Aleluia. Nós somos essa igreja, meu irmão. Então este era a direção do sacerdote. Levar as palavras do povo uma vez no ano para Deus. Deus liberou o acesso. Podemos chegar até Ele. E muitos não querem nem entrar na presença dEle. Está acontecendo, está ali, mas tem pessoas que estão se mantendo de fora do Santo dos Santos. Preferem ficar de fora do local santo. Mas a fumaça, ela vai lhe alcançar, independente. Quando você vê, você vai estar envolvido. Aquele coração duro, Deus está quebrando e começando a mudar. E quando você vê, você já vai estar no meio do santo e do santo. Se o sacerdote era assim, tinha que ter todas essas qualidades, o profeta era diferente. O profeta, Deus escolhia o profeta. Ele chegava e falava, é você que eu vou usar. É você que eu vou usar, é você que eu vou usar. Independente do cabelo, independente da roupa, independente do jeito de falar. Quando Deus levanta um profeta, Ele coloca as palavras dele na boca daquela pessoa. E os outros não entendem como pode Deus usar Ele, aquele quem é você, para falar de Deus, para falar de quem Ele escolhe, quem Ele levanta. Quem é você, quem somos nós? Ele escolhe quem Ele quer, porque a palavra dEle é a verdade. Aleluia. Temos o melhor exemplo de Samuel. Samuel estava no seu quarto orando, foi dormir, e então uma voz falou, Samuel, Samuel. Samuel levantou, não viu ninguém chamar ele, e foi no quarto do profeta Eli, e falou, diga, sacerdote, por que me chamas? E ele disse, eu não o chamei, volta. Samuel voltou e deitou-se de novo. E mais uma vez, a voz falou, Samuel, Samuel. Samuel levantou e mais uma vez foi lá até Eli e falou, diga, por que me chamas? E ele falou, não, eu não lhe chamei, volta de novo. E mais uma vez Samuel deitou e levantou de novo. Samuel, Samuel, Samuel chegou até ele e falou, diga. E ele falou assim, eu não te chamei. Mas ele já tinha entendido o que estava acontecendo. Ele falou assim, olha, quando ouvires a voz te chamar, levante e responda que é seu Deus lhe chamando. Samuel voltou e foi para o seu quarto. E quando ouviu a voz chamar de novo, Samuel, Samuel, ele levantou e falou, diga, Senhor, o teu servo ouve. Naquele momento, teve uma mudada na vida de Samuel. Naquele momento, algo diferente aconteceu.
algo mudou, algo diferente, algo novo, next level, aconteceu algo. E o engraçado é que foi de madrugada. Quem sabe, pastor, foi 4 horas da manhã na hora do propósito. Quem sabe Deus está lhe chamando. Ei, ei, ei. E você está dormindo. Quem sabe Deus está lhe chamando, falando assim: oi, é agora, eu vou lhe revelar meus segredos. É 4 horas da manhã que eu vou te chamar para você levantar. Porque eu quero falar com você, eu quero mudar a sua vida. Eu vou lhe dar uma mensagem nova. Eu vou lhe dar uma composição nova. Eu vou lhe dar louvores, eu vou lhe dar algo que outros não têm. Mas tem gente que ainda está dormindo. Tem gente que prefere descansar porque deitado é confortável. Sonhar é fácil. Sonhar você planeja como você quer. E tem gente que sonha de olhos abertos. Quando Deus me usar, vai ser desse jeito. Quando Deus me levar para lá, eu vou fazer assim, assim. Quando eu tiver uma oportunidade disso e daquilo. Ei, Deus está lhe chamando, ó. E você está dormindo. Acorda, tu que dormes. Levanta dessa cama. Sonhar é fácil, mas temos que viver a realidade. Os outros falam assim: mas quando eu começo, Jean, quando eu inicio algo, tem uma represália. Os outros me perseguem. Tem gente me perseguindo e eu não aguento. Por isso que eu prefiro sonhar. Temos o melhor exemplo de José, um sonhador. O sonho não era de José, o sonho era de Deus para José. Quando José levantou e falou assim: família, eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante a mim. José estava feliz com aquele sonho, mas começou a se levantar contra José. E quando a gente começa uma grande obra, levanta pessoas contra a gente. Quando está alguma coisa bem lá, a gente tem expectativas, algo se levanta contra a gente. E não se espante, meu irmão, quando se levanta dentro da própria casa. Quando José falou, os irmãos dele, eu acredito que um olhou para o outro, e só no olhar já entenderam, falando assim: ele vai reinar sobre nós. Ele. O pai de Samuel tinha dado de José, tinha dado uma capa a ele. Deram uma capa. Aquela capa representa para mim, entre outras coisas, um destaque. Porque imagine no meio de todo mundo colhendo trigo, todos com roupas normais, tinha um lá, no meio de todos, que tinha uma roupa diferente, que tinha algo diferente que os outros falavam: o que é aquele ali? Por que aquele está destacado dos outros? Por que aquele está com a roupa diferente? Porque tem algo diferente dos outros. Os outros são iguais, mas aquele tem uma roupa diferente. Tem um ministério diferente. Tem algo diferente. Quem deu a José foi Deus. Deus deu a ele. E quando nós se levantamos e começamos a colocar em prática nossos sonhos, termina pessoas querendo tirar da gente aquilo que Deus nos deu. Quem sabe, quando a gente está desenvolvendo, o que acontece é que levanta a gente e começa a puxar a nossa capa, puxar o nosso tapete, puxar, querendo nos derrubar, tira da gente, joga no buraco. E lá dentro, a gente fala: meu Deus, eu não fiz nada de errado, só preguei sua palavra, cantei, ministrei. E o que acontece, Senhor, é que eu fiz tudo para o Senhor e tem gente me perseguindo dentro de casa. Estão tirando de mim aquilo que o Senhor me deu. Estão tirando de mim, Pai, o que o Senhor me prometeu. Antes eu tinha, agora eu já estou sentindo um frio, porque é a capa que o Senhor me deu, eles estão puxando. E José, quando falou para o pai dele, que sonhou com o sol, a lua e as estrelas, que representavam a família dele, se curvando perante ele, o pai de José entendeu. Ele também era um sonhador, ele sabia interpretar sonhos. Quando o pai de José viu a visão que tinha uma escada, e anjo subia e anjo descia, ele entendia.
Ele sabia que o Deus que estava lá em cima da escada é o mesmo que está aqui hoje. Ele sabia disso. E quando José começou a contar o sonho, o pai dele entendeu. Eu estou sofrendo antecipadamente, porque ele está crescendo dentro de meu ministério. Está se destacando dentro de minha casa. Está crescendo, eu tenho que dar um jeito. Ele não fala, aí eu imagino ele pensando. E ele fala assim: Você vai governar diante de mim, sua mãe e seus irmãos? E dói quando vem de alguém que a gente esperava um apoio. Dói quando vem aquela ferida de quem a gente falava assim: vamos lá, eu lhe ajudo. Dói. Mas tudo isso, tudo que aconteceu com José e que acontece com muitos, é propósito de Deus, é permissão dele. Se lhe tirou a sua capa, ele vai lhe dar uma túnica nova. Se está no buraco, ele te tira dali e te coloca no trono de governador. Não é à toa que está acontecendo a perseguição, as loucuras que a gente imagina. Será que é isso? Será que é aquilo? Não. É Deus falando assim: eu permito isso acontecer, porque é algo melhor eu vou trazer para a sua vida. Pode um homem tirar, podem arrancar de você, mas não pode tirar de você a promessa que eu fiz para a sua vida. Aleluia. Pode não ser hoje, pode demorar um pouco, mas se ele prometeu, ele é fiel e vai cumprir. Ele vai cumprir. E voltando a Samuel, ele se levanta e diz: eis-me aqui. E quem sabe Deus está olhando hoje para a Rua Seleção Brasileira em Pau da Lima e fala assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem? E pode ser hoje que Deus está lhe chamando. Quem sabe possa ser ainda neste ano que Deus comece o seu ministério. Quem sabe esse mês, quem sabe essa semana, quem sabe daqui para terminar o culto, quem sabe 4 horas da manhã no propósito que o líder da igreja, o pastor, colocou para a gente estar junto. Não é com o pastor que você tem acordo. Quando o pastor falou assim: olha, vamos orar 4 da manhã, meia hora para Deus. Você, quando falou amém, o seu amém aqui foi lá no céu. E nenhum livro colocou assim, ó: Jean está agendado com Deus às 4 horas da manhã. Fulano às 4 horas da manhã. Ciclano às 4 horas da manhã. Quando dá 3h59, Jesus, Deus já está lá assim: acorda, filho, levanta, bora. E está lá dormindo ainda. E Deus falando assim: levanta, acorda, tu que dormes. Eu quero te usar, quero fazer algo novo. É hoje, eu quero iniciar algo em sua vida. Mas se você continuar dormindo, você vai ser só mais um, deitado, confortável. Mas eu quero que tirar daí, te colocar em um local diferente, te usar como eu nunca lhe usei antes. Falar segredos que ninguém soube. Ler versículos que todos leram e nunca foi interpretado de uma forma igual. Uma canção que em uma semana estoure por aí pelo Brasil. Uma mensagem que toque o coração de muitos. Ou até quem seja, para você ser um na igreja, um bloco, sustentando aquele que está à frente. Um bloco ajudando aquele próximo a ficar de pé. Um bloco que está embaixo falando assim: calma, não desiste não, estou aqui te segurando. Quem somos nós? Deus escolhe quem Ele quer. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que quer. E Deus escolhe essas pessoas, sacerdotes e profetas. E nós somos quem? Nós somos os dois. Assim como Ezequiel, somos sacerdotes de nosso lar,
somos sacerdotes no nosso trabalho, somos sacerdotes na nossa rua. Porque se o sacerdote orava pelos que não podiam entrar na presença de Deus, se você pode entrar na graça, na misericórdia dele, que também alcança a todos, ore. Senhor, eu quero mudar minha casa, ore. Senhor, eu quero isso, um emprego, algo diferente, ore. Se não tiver oração, não vai ter o mover da mão de Deus. Ele ainda está aqui lhe cobrindo. Mas quando você fala assim, Senhor, vai lá e cura aquela pessoa, a mão de Deus faz assim, ó. Mas ainda a outra está aqui sobre você. A oração é fundamental para manter a igreja de pé. Somos sacerdotes. Comece também a ser profeta em sua casa. Não queira ser aquele profeta para chamar atenção. Seja um profeta discreto, então. Chega em casa para o marido que não é crente e fale a paz do Senhor. Ele vai falar assim: a paz do Senhor, meu marido. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor, meu filho. A paz do Senhor, vizinho. Vai chegar um dia que você vai estar na igreja e do nada a porta vai se abrir e ó quem está lá entrando, o marido. Ó quem está lá entrando, a mãe, o pai. Porque está profetizando dentro de casa. Começa a profetizar no seu lar. Chega no armário e fala, não tem nada. Mas daqui a um dia que vai ter picanha, lasanha, vai ter o melhor. Porque Deus pode dar o melhor. Profetiza, profeta. Levanta dessa cama. Acorda, tu que dormes. E falando de profecia, eu me alegro em uma profecia que ouço há muito tempo na igreja. Uma profecia que ouço há anos em pregações. Quando eu era pequeno, via meus irmãos pregar. Quando eu era pequeno, eu ouvia essa profecia que iria haver um avivamento na igreja brasileira. E estamos vivendo isso, esperando isso acontecer. E passa ano, entra ano, e nada desse avivamento. Me desculpe os outros, mas eu sei que nós aqui, Igreja Tabernáculo de Deus, estamos sim vivendo o início do avivamento da igreja brasileira. Estamos sim vivendo. Nós cremos sim no que está acontecendo. É visível. Nós se baseamos em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, depois você lê um versículo bem conhecido. E ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Nos baseamos nessa palavra falando assim: derrama, vem Espírito, desce Espírito, é agora, é o novo. A gente está esperando que Deus pegue um balde com o Espírito e jogue em cima da gente. Se não tiver oração, se não tiver busca, se não tiver dedicação, se não tiver renúncia, o Espírito não vai descer sobre a igreja. E quando Joel fala assim, ele diz: e depois derramarei o meu espírito. Mas peraí. Depois de quê? Depois de que ele vai derramar o espírito? Depois de quê? O que é que Joel está falando? Depois derramarei. Joel, ele volta alguns versículos atrás, no capítulo 2, ainda no versículo 15 ao 18, ele diz o que para ser derramado o espírito. Ele diz assim: tocai trombetas em Sião, santificai em jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, os que mamam, saiam noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros, entre o alpendre e o altar, diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregarei a tua herança ao vexame. No versículo 18 diz: então
O Senhor se mostrou zeloso na terra, compadeceu do seu povo. E aí a profecia se cumpre. E aí o derramar acontece. Depois de santificar, jejuar, orar, 4 horas da manhã, orar de tarde, orar de dia e de noite, aí o Espírito vem, aí é derramado algo novo, aí passamos para um outro nível, aí se cumpre a profecia de Joel, que depois de fazermos tudo isso, derramará o Espírito do Senhor sobre toda essa igreja. Aleluia! Mas por que eu disse que eu sei que estamos vivendo o início do avivamento na igreja brasileira? Aqui em Pau da Lima e nas outras IPTDs e outras congregações também. Porque eu só posso pregar o que eu estou vivendo, o que eu sei. Eu não posso falar de outro lá, de outra família. Mas eu posso falar daqui porque eu sei que o avivamento está acontecendo aqui. Joel está dizendo, os seus jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos. E eu sei que eu posso dizer, porque no culto dos jovens, pastor, está acontecendo tudo isso. O que é um avivamento? Não é só falar em línguas, pular, não. Eu pulo, giro, faço também. Mas o avivamento verdadeiro é quando a igreja ora, chora, e alguém entra ali do nada e fala, eu quero conhecer esse Jesus aí, ó. Eu quero entrar aí, porque vocês vêm todo dia, eu vou conhecer hoje, eu vou entrar aí hoje. O avivamento é você chegar, não falar nada, e alguém fala assim, você está diferente, estou sentindo algo diferente, eu estou sentindo alguma coisa, está diferente com você, e você só tocar a mão e a pessoa se quebrantar toda. O avivamento é pregar o evangelho, o avivamento é tudo isso. E quando eu digo, pastor, que estamos vivendo isso, às vezes, muitos não conhecem o culto dos jovens, e desde já, pelo nome de Kaique, convido a todos que estejam sábado aqui. Eu convido porque o que estamos vivendo é cumprimento de uma profecia. Se eu não me engano, dia 8 de novembro de 2008, aconteceu algo aqui nessa igreja que eu peguei aquilo ali. Exatamente de uma ceia. Nosso antigo pastor Elinelson chamou, fez a cerimônia, e na hora de orar pelo pão e pelo cálice, todos esperam que seja um casal, seja alguém mais velho e tal, para orar. Todos ficam na expectativa. Aí bota aquela roupa bonita, o pastor pode me chamar hoje. E o pastor Elinelson, nesse dia, ele quebrou o protocolo. Ele chegou assim, Vitor, vem cá, Joelson, vem cá. E chamou os dois, e todos ficaram. E o pastor Elinelson, ele viu que a igreja achou estranho aquilo. Eles oraram, tal, continuou a cerimônia. E o pastor Elinelson falou algo profético naquele dia. Ele falou assim, não se espante, porque em 2019 vai vir algo novo e vai ser o tempo dos jovens na igreja. Vai vir algo novo que vai dar continuidade a isso, porque essa geração é que vai dar continuidade, é a igreja de amanhã. Passa-se alguns meses, quem assume a igreja? O pastor Samuel, que era antigo líder dos jovens. A gente se animou, o pastor levantou outros líderes, colocou Kaique e Camila na frente, formamos uma equipe. Chegando no sábado aqui, pergunte a qualquer jovem do louvor, a porta fechada, esperando alguém entrar, a porta fechada ali, só encostada, bateu alguém na porta, um cobrador de ônibus, eu não conheço, ele disse que mora no fim de linha, ele falou assim, ó, eu ia me matar porque meus parentes não me deixam em paz. Mas quando eu estava passando aqui na porta, alguma coisa mandou entrar aqui. O que é que está tendo aí dentro? E eles oraram. E aquele homem não se matou. Voltou alguns outros dias depois. Não foi só essa vez. Terminamos o culto fechando a porta. Passou outro irmão, outro cara. Falou, Senhor, ore por mim que eu quero aceitar Jesus agora. E isso vem acontecendo, é frequente. Pergunta a qualquer jovem o que está acontecendo. E eu me animo porque
o pastor Samuel, glória a Deus pela sua vida. O Senhor colocou líderes que estão honrando aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Eu fico feliz por cada ministério, mas eu posso falar do que eu vivo. Eu não posso falar do de Paulo porque eu não sei. Se quiser me chamar para o louvor, Paulo, eu não canto bem não. Mas eu sei, os jovens estão vendo isso. Jovens sendo batizados no Espírito Santo, curas, milagres, profecias, revelações de coisas que aconteceram na igreja, de que pessoas não estavam aqui, que não viveu o tempo, e relata tudo o que aconteceu. Interpretações de línguas. Eu estava em uma vez um culto aqui, e uma pessoa falou em línguas ali, e o outro aqui começou a interpretar. Isso é o avivamento. Tem outras coisas a adicionar ao avivamento, mas é o que eu estou vivendo, é o que nós jovens estamos vivendo. Nós somos a igreja, mas não é só os sábados, é as quartas, é os domingos, é os cultos de sábado, de sexta-feira, de segunda. Ele não se limita a um dia, a uma liderança. Ele está sobre a igreja. E se tem alguém disposto a entrar e adorar o nome dele, aí sim haverá o derramamento do Espírito. E eu fico feliz por ver esses dias todos vindo com sede, vindo com alegria, se importando. Muitos não puderam vir, respeitamos isso, mas tinha os fiéis que estavam desde o começo. Mas quando se juntou tudo, é como se fosse Atos 2. Se reunimos todos na casa e todos começaram a orar, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. E quem sabe, como Pedro, alguns dias depois, um de nós se levante e vá pregar em algum lugar, não visando um templo, mas até chegar no meio, esperando o ônibus chegar, e começa a falar de Jesus, e sai a gente de dentro da barraquinha, sai a gente que estava esperando o ônibus, sai a gente de algum lugar e fala assim: eu quero. Possa ser 7.000 almas como Pedro, possa ser só uma, mas também é sinal do avivamento. Eu fico feliz, pastor, por estar em uma igreja onde é pregada a palavra, seja no culto das mulheres, seja no culto de oração, seja no culto dos jovens, seja no culto de quarta, de domingo. Eu fico feliz por viver o início do avivamento na igreja brasileira, aqui, nessa igreja. Desde já eu peço que a igreja se coloque de pé.